Bom dia a todos. É com enorme alegria que começamos mais uma palestra pública. E hoje nós temos a presença do Dr. Sérgio Thyssen. Ele é médico, clínico geral e cardiologista. Ele é expositor espírita e estudioso da fronteira entre a medicina e a espiritualidade. Thyssen, que foi membro efetivo do Conselho Superior e Fiscal da Federação Espírita Brasileira por 24 anos, já esteve em 34 países divulgando o espiritismo. Seu pai, Francisco Thyssen, foi presidente da FEB de 1975 a 1990. E hoje nós vamos ter Cibele para fazer a nossa oração inicial e nossa leitura. Eu gostaria de pedir a caridade de todos que elevemos os nossos pensamentos a Jesus, que tenhamos um ótimo dia hoje, que Jesus possa envolver o coração de cada um de nós em muita luz, muita paz e muito entendimento. Que Jesus nos abençoe a todos. Cibele, por favor, você faz a nossa leitura e a nossa oração em nome de Jesus? Um prazer. Bom dia a todos. Então, a leitura vai ser do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, a lição número 35, Estendamos o Bem. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Paulo, Romanos, capítulo 12, versículo 21. Repara que em plena casa da natureza, todos os elementos em face do mal oferecem o melhor que possuem para o reajustamento da harmonia e para a vitória do bem. Quando o temporal parece haver destruído toda a paisagem, congregam-se as forças divinas da vida para a obra do refazimento. O sol envia luz sobre o lamaçal, curando as chagas do chão. O vento acaricia o arvoredo e enxuga-lhe os ramos. O cântico das aves substitui a voz do trovão. A planície recebe a enxurrada sem revoltar-se e converte-a em adubo precioso. O ar que suporta o peso das nuvens e o choque da faísca destruidora torna a leveza e a suavidade. A árvore de frondes quebradas ou feridas regenera-se em silêncio, a fim de produzir novas flores e novos frutos. A terra, nossa mãe comum, sofre a chuva de granizos e o banho do lodo, periodicamente, mas nem por isso deixa de engrandecer o bem cada vez mais. Por que conservaremos, por nossa vez, o fel e o azedume do mal na intimidade do coração? Aprendamos a receber a visita da adversidade, educando-lhe as energias para proveito da vida. A ignorância é apenas uma grande noite que cederá lugar ao sol da sabedoria. Usa o tesouro de teu amor em todas as direções e estendamos o bem por toda parte. A fonte, quando tocada de lama, jamais se dá por vencida. Acolhe os detritos no próprio seio e, continuando a fluir, transforma-os em bênçãos no curso de suas águas, que prosseguem correndo com brandura e humildade, para benefício de todos. E assim, elevando o nosso pensamento a Jesus, Mestre amado querido, muito obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome. Equipe espiritual que tão carinhosamente, amorosamente, pacientemente nos acompanha em todos os trabalhos. E também o nosso espírito protetor, que aceitou a tarefa de nos acompanhar nessa jornada terrestre. Abençoe as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos estar abertos e refletir nas reflexões dessa manhã,
aplicá-las na nossa reforma íntima, nos tornarmos pessoas melhores e assim contribuir para um mundo melhor. E que estas mesmas vibrações de paz, amor e harmonia envolvam o nosso palestrante desta manhã. Que assim seja. Que assim seja. Com a palavra do Dr. Sérgio Thyssen, que Jesus te abençoe e te ilumine. Obrigado, doutor. Muito obrigado, Wilson. Muito obrigado a todos vocês. É uma alegria muito especial que nesse domingo, no final da manhã, nós possamos estar fazendo mais um dos nossos estudos. Queria lembrar que é esse o primeiro feito dessa forma, não presencial, mas que nós tenhamos toda a ajuda para examinarmos essa temática neste pequeno tempo que nós temos, porque gostaríamos de lembrar a todos os amigos que estejam presentes agora ou que venham a estar conosco mais adiante, olhando essa exposição, que esse é um tema para um seminário, esse é um tema quase que inesgotável. E que nós possamos, então, começar trabalhando, pelo menos, alguns aspectos a respeito dele. O título que nós temos chama-se assim: Os Caminhos da Cura do Corpo e da Alma. Então, uma primeira ideia para nós ventilarmos é que nós não tínhamos uma ideia razoável sobre que mundo é esse. Em que sentido essa deve ser como que uma primeira reflexão? A Terra não é um mundo padrão, não é um mundo referência de mundo ou de humanidade para o restante do universo. Porque a Terra, pelo que os espíritos nos dizem, e por tudo aquilo que a história humana nos sugere, e que as nossas atividades mediúnicas, que adentram a realidade espiritual de um mundo de provas e expiações como a Terra, nos revelam, isso aqui, na verdade, é um grande hospital. É uma escola também, é um grande educandário, claro, mas nós somos espíritos muito imperfeitos ainda, muito atrasados do ponto de vista moral, porque se é verdade que nós, como que levamos o homem à Lua, nós temos um telescópio já de décadas, que é o Hubble, temos a Estação Espacial Internacional, temos prodígios da ciência, incluindo na ciência médica, inúmeros recursos a favor da saúde humana. Nós, do ponto de vista de comportamento, do ponto de vista de afinidades, de escolhas, de atitudes, nós somos reunidos aqui num lugar próprio, num mundo dirigido por Jesus, que durante muitos milênios seria destinado, como foi, para a internação de espíritos muito atrasados, que somos todos nós na humanidade. Claro que há exceções. Então, existem espíritos muito nobres, que fazem parte da humanidade terrestre, mas que estão ou no mundo espiritual, ou reencarnando de vez em quando, para nos ajudar, a imensa maioria, no sentido de alcançarmos a nossa própria evolução espiritual, que é aquela sem a qual nós vamos continuar adoecendo, nós vamos continuar às voltas com milhares de doenças, de diagnósticos diferentes em medicina, que é
a realidade que, como médico, nós conhecemos. Vocês não fazem ideia do que existe na Terra, tanto no campo da doença clínica, como também na doença mental. Então, nós temos doenças muito comuns, como o diabetes, a hipertensão, a doença coronária, o câncer. Temos doenças menos comuns, como o lúpus eritematoso sistêmico, e temos até doenças raras. Ao mesmo tempo, na psiquiatria, nós temos um grande desafio. Nós temos as crianças dentro do espectro do autismo, milhares delas com uma gravidade muito expressiva, como temos uma epidemia de depressão e, junto dela, outra que é a do suicídio. Então, como médicos, fica mais fácil para nós termos bem essa ideia desse mundo tão atrasado, tão semi-primitivo, chamado de provas e expiações, mas que, em resumo, é um grande hospital. Existem outros. A Terra, então, é um deles. Faz parte do nosso sistema solar e nenhum dos outros planetas do sistema são também hospitais como a Terra o é. Quando nós apresentamos esse tema, os caminhos da cura do corpo e da alma, nós já o fazemos há décadas. E, claro, cada vez que nos convidam, nós vamos como que atualizando esse material, porque em medicina a gente tem que estar sempre estudando, porque tudo muda, tudo avança, tudo progride a bem da conquista ou da reconquista da saúde humana. Mas nós, quando o fizemos, muitas vezes, não havia a pandemia do novo coronavírus, do Covid-19. E vocês que são dos Estados Unidos da América, ou estão aí agora, não é, na vizinhança de Nova York, ou mesmo em Newark, New Jersey, assim como eu estou no Rio de Janeiro, ao lado de São Paulo, nós estamos vivendo as agruras que muitos países viveram algo parecido, não é? Proporcionalmente às suas condições de população, né? Como Itália, como Espanha, como Reino Unido, como a Rússia, não é? Que ainda está vivendo um drama parecido com o americano e o brasileiro. Então, quando a gente fala assim, os caminhos da cura do corpo e da alma, como espíritas, vem logo a ideia de que, ao contrário do que a medicina entende até nos dias atuais, nós não somos corpos. Na verdade, a doença está no corpo, seja ela clínica, seja ela doença psiquiátrica. Tudo tem uma contrapartida no corpo físico, em qualquer órgão, em qualquer sistema orgânico. E mesmo na depressão, na bipolaridade, na esquizofrenia, no alcoolismo ou no autismo, nós temos alterações cerebrais. Mas tudo que existe no corpo, em termos de patologia humana, é sempre uma consequência do que nós temos a nível das nossas almas ou espíritos. De tal maneira que a medicina oficial, a medicina acadêmica, ela não conhece ainda a noção de alma ou de espírito. Quando em medicina se fala em alma, se pensa como que numa secreção do cérebro. Morreu o cérebro pela morte cerebral, a desencarnação, não tem mais alma. Essa é uma visão muito estreita, mas é contemporânea, porque a medicina não avançou, pelo menos em grande escala, nesses termos. Muito menos a medicina tem alguma noção sobre perispírito. Posso brincar?
Se eu, numa sessão clínica ou numa discussão de caso, à beira de leito, no hospital universitário onde eu trabalho, eu falar em alma, já vão me ver de um jeito diferente. Mas como eles me conhecem bem e eu tenho muita credibilidade, eles é que vão ficar querendo saber o que eu queria dizer com isso. Mas se eu falar em espírito ou perispírito, aí eu não sei o que pode acontecer, porque aí não há nenhuma contrapartida disso na ciência médica, por enquanto. Porque tudo que existe na ciência espírita, mais cedo ou mais tarde, como vamos ver hoje, inclusive, estará chegando aos domínios de uma medicina acadêmica, né? Então, o mundo avança e a maior providência de Jesus e dos grandes espíritos para que as ciências todas avançassem, o conhecimento progredisse, e dentre tudo isso, especialmente a medicina a favor da saúde humana e da humanidade, foi o advento do Espiritismo, para que o Espiritismo iluminasse a ciência médica e nós pudéssemos compreender a verdadeira origem de todos os males dos diagnósticos em medicina e que geram sofrimento para o paciente, para a família e para a sociedade, levando muitas vezes à desencarnação ou à morte clínica, como é o caso de um câncer mais grave com metástases disseminadas, né? Então, quando nós preparamos esse material, nós não tínhamos ainda a pandemia. E agora, com esse grande desafio, o tema é um tema que enseja ainda mais reflexões. Uma primeira ideia para nós irmos também para frente é a ideia de que, quando a gente fala em termos como que de cura, a gente tem que fazer ideia de que há um uso indiscriminado dessa palavra, e nós temos que ter cuidado. Porque cura tem níveis diferentes. Se eu tenho um tumor qualquer e esse tumor é retirado em cirurgia, tumor maligno, e o paciente se beneficia depois com a quimioterapia, isso é cura, ainda mais quando o doente fica bem 5 anos depois, é um critério para se dizer até, olha, a pessoa ficou curada daquele câncer. Mas isso ainda não é o nível que nós precisamos, porque tudo vem da alma imortal. E se aquilo tudo que nós geramos de problemas para os outros nas vidas anteriores, contrariando as leis divinas e prejudicando os nossos irmãos ou irmãs de outros tempos, de outros cenários da nossa própria história, nós, na verdade, deixamos essas pendências para a vida atual. E essas pendências, porque foram situações, às vezes, muito graves, elas, por lei de causa e efeito, levaram a um retorno, tipo uma consequência daquilo que nós geramos para fora de nós e que gerou prejuízo. Então, esse prejuízo vem para nós mesmos, né? E dependendo da programação reencarnatória, mais reencarnação, menos reencarnação, mais dia, menos dia, isso retorna. E uma maneira é a doença, mas a retirada do tumor é um nível de cura, mas ainda relativamente superficial. Porque se eu não fizer as mudanças que eu tenho que fazer da minha própria condição, da minha maneira de pensar, de agir, de proceder, de viver a realidade, né? Se eu continuar
um espírito, uma alma mais afeita aos vícios humanos morais e menos às virtudes, o meu perispírito continuará me predispondo a adoecer depois. Eu tenho pacientes que tiveram 3, 4 tipos diferentes de câncer. Por quê? Porque programaram, tudo bem, de lidar com muita coisa numa encarnação só. Isso é verdadeiro. Mas, por outro lado, as pendências continuaram. E o que está na matriz perispiritual, que advém da nossa história espiritual, deságua no corpo físico, nas células, e pode gerar problemas sucessivos. Mas, se eu faço aquilo que o Evangelho de Jesus nos sugere, aquilo que as experiências e estudos dos grandes pensadores no campo da ciência, da filosofia, da crença, nos sugeriram ao longo da história, se eu tratar de me modificar naquilo que o autoconhecimento me diz, que não faz mais sentido eu continuar sendo e continuar fazendo, realizando, porque eu ainda sou, eu vou continuar adoecendo. Se a medicina, eu diria para vocês, se a medicina tivesse hoje, como terá daqui a 20 anos, uma ressonância nuclear magnética, ou algo análogo, uma tomografia computadorizada helicoidal, ou um PET scan, que pudesse verificar as condições do perispírito, nós ficaríamos muito impressionados, surpresos e impressionados. Porque quando nós nos enxergamos uns aos outros, nós só vemos, vamos dizer, a vestimenta física, que pode ser até bonita, pode ser maquiada, pode ser tratada, existem as cirurgias plásticas, inclusive, mas não existe cirurgia plástica para a verdadeira condição de cada um de nós. Ou, se quiséssemos refletir, a cirurgia plástica a este nível existe, mas o bisturi é de outro tipo. E é algo que, por mais que a ajuda espiritual venha, ajuda médica, sempre de fora para dentro, medicamentos, remédios, procedimentos invasivos, cirurgias, tudo isso que vem, até a homeopatia e outras medicinas mais orientais ou mesmo ocidentais, tudo isso vem a nosso favor do exterior para cá, para dentro, não é? Mas os pensadores, né, e pensadores espíritas e amigos espirituais nos têm dito que o que importa no nível diferente, no nível mais profundo de cura, é aquilo que cada indivíduo realiza por conta própria. Claro que com toda uma ajuda externa, seja da cultura, do conhecimento, da ciência, mas tem que partir de cada um de nós uma mudança para que nós, então, menos viciosos e mais virtuosos, possamos curar com mais profundidade as matrizes íntimas da nossa condição pessoal. Isso tem a ver com autoconhecimento. Isso tem a ver com o exercício de uma vontade que contemple as verdadeiras origens do nosso sofrimento em geral, mas do sofrimento particular, que é aquele como que ocasionado pelas doenças em si, não é? Que são inúmeras, sempre foram. Tanto é isso aqui um mundo hospital, que desde que nós temos a história da Terra registrada
como que em livros, textos e pela escrita da história, nós também tivemos registros de pacientes, de médicos, de terapeutas, em qualquer lugar do mundo, até nas cavernas, em pinturas rupestres, feitas por seres ancestrais. Nós temos desenhos com a figura do par terapeuta-paciente, o que também mostra o quanto o adoecer fez parte da nossa história e faz parte hoje, talvez mais do que nunca. Por quê? Porque se eu penso na depressão, eu tenho uma epidemia mundial de graves proporções. Depressão é um problema de saúde pública de qualquer país do mundo. E 2/3 para 3/4 de todos os suicidas da história eram antes deprimidos. De tal maneira que, se a gente quer trabalhar a questão do suicídio, nós temos que estudar, compreender e fazer uma abordagem devida com a questão da depressão, que pode ser leve, moderada ou grave ou severa. Mas a leve de hoje, sem diagnóstico e ou sem tratamento, é a moderada, é a grave do futuro. Então, se eu penso no câncer, na neoplasia, nas doenças oncológicas, hoje nós temos uma outra epidemia. Entende? Apesar de tantos avanços, esses avanços não foram suficientes para que nós tenhamos uma redução apreciável do número de casos. Pelo contrário, a curva continua bem que ascendente. De tal maneira que na oncologia moderna, a gente faz cirurgias para retirar tumores. A gente faz procedimentos terapêuticos muito bem estudados, mas esse é um nível de cura que faz parte da medicina. Diminui sofrimento, ajuda todo mundo. É um esforço coletivo de uma grande especialidade médica, pelo número de casos, pela importância do sofrimento que a oncologia leva, no caso, a doença que o câncer gera. Mas isso ainda não é tudo. O que demonstra, inclusive, que nós estamos muito longe de compreender a realidade. E nós achamos que, se tiramos um órgão qualquer, sejamos nós pacientes, sejamos nós médicos, nós estamos fazendo muito. Não estamos. E se o doente não adoecer de uma outra doença nessa vida, como ele deixará pendente as desarmonias espirituais no perispírito, na mesma encarnação, ou logo na próxima, adoecerá de novo. Porque isso faz parte de um processo de drenagem e de superficialização de problemas lá muito profundos que nós deixamos como que crescer dentro de nós. Seguindo adiante um pouquinho mais, nós gostaríamos de lembrar cura integral, então. Como é isso? Como é que chama o estudo? Os caminhos da cura da alma e do corpo. Não é? Mas que cura que nós queremos? Nós queremos o remédio para dor de cabeça ou um outro depois que vá diminuir as crises de enxaqueca? Ou se é uma doença inflamatória qualquer, eu vou usar o corticosteroide, eu vou usar o anti-inflamatório e os meus órgãos vão funcionar razoavelmente com menos inflamação. Isso é cura? Não é. Isso é um esforço da medicina para que haja como que uma diminuição do sofrimento. É válido? É. Mas nós precisamos mudar o foco. Temos que continuar buscando tudo de melhor da medicina oficial, que se aperfeiçoa a cada dia. Mas se nós continuarmos apenas por esse caminho, nós nunca chegaremos
ao que é mais importante, que é compreendermos as raízes das doenças e buscarmos como que as nossas mudanças internas, para que elas contemplem a nossa vida, o nosso eu profundo, ao mesmo tempo abençoando o nosso perispírito, a matéria, a semimaterialidade do perispírito, receberá agora o influxo das virtudes, das consequências das mudanças para melhor. Porque o que o perispírito tem recebido ao longo de milênios e séculos são como que as emanações dos nossos erros, as consequências dos males praticados aos outros e que, pela lei da responsabilidade pessoal, pela lei de causa e efeito, voltaram para nós. Por isso que nós todos somos considerados como que doentes. E os espíritos foram muito claros. Eles me disseram, olha, quem renasce na Terra é doente. Alguém poderia dizer, mas eu tenho 80 anos e nunca tive nada de sério, ou de grave, ou de algo que gerasse mais sofrimento. Pode, nos próximos meses, desenvolver uma doença bem importante. E se viver toda essa encarnação sem que isto aconteça, também é por uma misericórdia divina, por uma programação para essa existência. Mas ninguém garante como será a próxima. Então, cura integral é algo para o futuro. Mas esse futuro, convenhamos, ele só vai ser vivido se nós começarmos a trabalhar agora. Em que sentido? Virtude. Então, isso nós precisamos como que ressaltar nesse momento. Uma outra ideia para nós é que temos doenças do corpo e doenças da alma, não é verdade? O que a gente quer dizer com doença da alma? Pensando mais nas doenças mentais. Seja o alcoolismo, seja qualquer outra dependência química, seja a depressão, seja a ansiedade, seja o transtorno do espectro do autismo, seja o transtorno obsessivo-compulsivo e assim por diante. São inúmeros os diagnósticos. Mas o que a gente lembra? A gente lembra que todos esses problemas tidos como na área da psiquiatria, eles também têm origem espiritual. E na maioria das vezes, em sérias questões que deixamos pendentes e que foram vividas nos séculos anteriores, milênios, e que diziam respeito, por assim dizer, às vidas prévias. Então, não existe doença mental. Olha uma outra curiosidade. Não existem doenças clínicas graves sem espíritos. Ninguém adoece de algo mais tormentoso, mais gerador de sofrimento, dor física, dor moral, sem que tenha espíritos, muitas vezes legiões deles, no processo daquele indivíduo que agora está enfermo. Então, é importante nós nos lembrarmos que este mundo é mesmo um grande hospital e nós temos que mudar o modelo, mudar o paradigma. A medicina lá de Imhotep, no Egito Antigo, passando por Hipócrates, na Grécia, é uma medicina, vamos dizer assim, de um paradigma cartesiano, mecanicista, materialista. E o Espiritismo veio para gerar a possibilidade de uma mudança no sentido não só da humanização da prática médica,
mas também, e muito, no sentido de uma espiritualização desta mesma medicina. Então, o paradigma novo é espírita. O paradigma novo, ele é aquele que vem da doutrina iluminando o que nós chamamos a arte de curar, que se chama medicina. Então, é importante nós nos lembrarmos da realidade que nós temos hoje e do quanto é importante que nós trabalhemos essas questões. Lembrando que hoje, na prática médica, no consultório, no ambulatório, na enfermaria, às vezes até na emergência e na terapia intensiva, nós vamos ver hoje, em algum momento, nós temos novos procedimentos para além daqueles que a medicina acadêmica vem como que nos possibilitando. E vocês vão viver isso. Todos nós vamos viver isso. E é uma questão de décadas, é uma questão de séculos. Pode ser que só nos deparemos com isto na vida futura, noutra encarnação. Outra questão importante, nós vamos ver daqui a pouco, mas eu queria lembrar que, no fundo, todas as doenças são da alma. De tal modo que não só não há nenhum caso grave em que o paciente está sozinho, há espíritos sempre, como nós podemos demonstrar muito claramente quando abrimos um caso qualquer de um doente mais grave, numa reunião mediúnica própria para isso. Sempre nos deparamos com entidades ligadas aos doentes. E o que é mais interessante para nós considerarmos é que quando nós cuidamos dos desencarnados ligados a cada doença doente, o paciente tem uma evolução melhor. É o que nós chamamos um prognóstico melhor. E aí nós estamos vendo na prática de décadas resultados que nenhuma outra expressão da medicina tem podido trazer como resultados semelhantes. Por isso que, com toda a naturalidade, nós podemos dizer agora sobre a medicina mediúnica do futuro. Ou, se quisermos, num outro cenário, a psiquiatria mediúnica do futuro. Vocês não fazem ideia do quanto o paciente deprimido melhora depois que nós entramos na sua realidade espiritual, detectamos o que há de desarmonia e o que há de espíritos sofredores ligados ao contexto de cada um dos doentes e cuidando disso, o quanto o paciente em si melhora a curto, a médio e a longo prazo. Essa é a nova medicina, e ela é espírita. Muito bem, uma outra ideia, meus amigos, é a ideia de que a medicina, como nós dizíamos, ela tem pelo menos 5.000 anos. E nós, que sabemos agora que a Terra é um grande hospital, vale a pena nós nos lembrarmos que, através de uma determinada informação, nós temos como que, no plano físico, 7,7 bilhões de humanos reencarnados. No plano material, portanto. Ao mesmo tempo, nós sabemos que existem 12,3 bilhões de desencarnados. E o que é mais curioso, e nós não sabíamos, a imensa maioria dos desencarnados também são doentes. Ou seja, lá do outro lado, tem uma medicina muito expressiva para cuidar dos doentes de lá e ainda nos ajudar nos doentes encarnados. Mas a ideia é de que o mundo é mesmo um grande hospital, porque o que mais tem, ou o que tem fundamentalmente,
são espíritos atrasados, às voltas com toda uma predisposição de adoecerem, sejam eles de um lado ou de outro da vida. Então, o que há é doente, por isso é um grande hospital mesmo. Nós nos lembramos que os médicos, os enfermeiros, atendentes, colaboradores, todos aqueles que são da área médica, que vivem do nosso lado, quando morrem, em algum momento, como aconteceu com o André Luiz, ele se oferece para ajudar depois que ele estava recuperado, depois que ele já conhecia alguma coisa da vida na colônia, não é? Ele era um excelente médico na Terra, mas um médico dentro de uma abordagem convencional da medicina, porque até naquela época, apesar de ser uma época onde o espiritismo já havia, no Brasil ainda era algo de um ou outro grupo, era muito pouco conhecido o espiritismo aqui. E naquela altura, André Luiz não conheceu nada de doutrina espírita, se equivocou em algumas questões morais. Quando desencarnou num pós-operatório de um câncer de intestino, ele vai direto para o umbral inferior. Fica ali alguns anos e depois, quando lembra da sua mãe, quando ora, ele é resgatado. Depois que ele se inteira da vida da colônia, é tratado por Clarencio e por outros, ele se oferece para ajudar. E aí o instrutor diz: André, você ainda não está preparado. Ele não entende. E aí, então, esse instrutor diz: olha, o melhor lugar para você estagiar agora, alguém lembra disso? Chama-se Câmara de Retificação. E é ali, junto de Narcisa, que ele vai aprender coisas que vão fazê-lo trabalhar a humildade, o orgulho. E isso vai trazendo a ele elementos para que depois ele fosse aceito como um terapeuta na colônia. Para doentes da colônia, mas não só. Muitos, como que encarnados no desdobramento do sono, iam, por merecimento, ser tratados na colônia também. Amanhecia o novo dia e eles eram levados de volta para o corpo. Mas esse não é bem o nosso objetivo hoje, tem a ver, mas vamos buscando de volta o nosso caminho. Então, vale a pena nós nos lembrarmos que o mundo espiritual, dirigido por católicos, protestantes, evangélicos, muçulmanos, espíritas, pessoas de todas as culturas e povos, nas colônias de toda a natureza, tem hospitais. É claro que nas esferas mais altas já não existem, porque os pacientes não alcançam essas esferas. Essas esferas de tratamento, elas existem em planos mais próximos da crosta. São hospitais, são postos de auxílio, são postos de atendimentos, nos moldes de hospitais e clínicas, para que tenhamos como que o recurso de se oferecer o que a espiritualidade tem para doentes desencarnados e para doentes encarnados. Então, nós nos lembramos até uma ideia de que há o Hospital Esperança. É dirigido por Eurípides Barçanufo e é um hospital para espíritas, para que nós entendamos que a rotulagem de crença não é tudo. E nós podemos ter até alguma leitura, mas se nós não aproveitarmos a encarnação para vencermos a nós mesmos, para reformularmos a nossa maneira de viver, de buscarmos carinhosamente as virtudes, para que elas sejam a substituição dos nossos vícios antigos, nós não vamos aproveitar a encarnação. É como Leon Denis disse numa obra linda chamada Depois da Morte.
Ele diz assim, algo parecido, olha, trata de fazer o que você veio fazer aqui. Que você possa, é como uma batalha, ele diz, entre o bem e o mal. Trata de vencer isso no campo de batalha, que é a sua intimidade. O campo dos pensamentos, dos sentimentos e da vontade. Para que quando você sair daqui, você pelo menos saia melhor do que quando você aqui chegou. São palavras de Leon Denis, no livro Depois da Morte. E, se você pensar bem, esses 20 bilhões de humanos, um tanto na encarnação, outro tanto no mundo espiritual, a ideia qual é? Nós não conhecíamos isso. Não é? A imensa maioria vive e morre, com muito pouco proveito evolutivo. Por isso que, do outro lado, o que mais tem são sombras e trevas. Se a gente pensar nas esferas de vida do mundo espiritual, as esferas mais numerosas são a de umbral inferior, de treva e de abismo. Bilhões de humanos. Por isso, tanto sofrimento. Por isso, pandemia. Por isso, tantas guerras. Nós temos 5.000 anos de história e nunca tivemos 100 anos de paz. Que humanidade é essa? Doente? Agressiva? Belicosa? Conflituosa? Não é verdade? Quantas guerras recentes? Quantas invasões de países que são superpotências invadindo países em busca de petróleo, em busca de riqueza? Como foi o processo de colonização da África? O que os europeus fizeram com os povos africanos? Enfim, não vamos por esse caminho agora, porque é um caminho bacana de se estudar, mas é só para lembrar elementos, né, no sentido assim, de que mundo é esse? Para que nós tenhamos um aspecto assim de resignação também, de aceitação diante das dificuldades que possamos viver ao longo da vida, cada um de nós. Nada é por acaso. Nesse contexto, doença, cura, nada é por acaso. Se nós nos curamos, é porque houve esforço e mérito, dedicação, por conhecimento, naquele paradigma novo. Ao mesmo tempo, se nós adoecemos, isso tem um sentido, não é? Aquilo que Jesus dizia há 2.000 anos é lei. Não cai um fio de cabelo das vossas cabeças sem que não seja da vontade do Pai. O que Jesus dizia quando ele curava os enfermos, os paralíticos, os cegos, os surdos mudos, aqueles que tinham sangramento, aqueles que tinham problemas reumatológicos? O que ele dizia diante da surpresa que o paciente externava porque já estava curado? Ele dizia duas coisas, sempre as duas. Ou ele dizia, vá, estás curado, e não digas isto a ninguém. Isso tem uma profundidade para examinarmos um outro dia, se Deus permitir. Mas ele, com frequência, também disse, vá e não peques mais. Ele é o primeiro na história humana a deixar para a humanidade toda, muito claramente, a relação entre o pecado, o erro, a transgressão às leis divinas e o adoecimento. A doença que surge, o sofrimento com ela e, muitas vezes, até a própria morte. Então, é esse embasamento que o Espiritismo vai nos dando, pouco a pouco. E com os conteúdos espíritas, a gente vai se enfronhando. Mas não só isso. A prática no centro espírita é uma prática, como nós vamos ver, que pode referendar essas reflexões. Na verdade, as reflexões vêm ou da teoria dos conteúdos espíritas, ou vêm da experiência mediúnica, quando nós estamos cuidando dos doentes de um modo geral.
Então, eu queria também lembrar que quando as pessoas morrem ou desencarnam por um problema médico qualquer, um infarto do miocárdio, um stroke, um acidente vascular encefálico, um câncer muito extenso e grave, uma insuficiência renal crônica dialítica, e acabou acontecendo um imprevisto, o paciente morreu na diálise, tudo isso, na verdade, leva as pessoas a chegarem no mundo espiritual enfermas também. De tal maneira, qual é o sentido? Vocês acham que quando a gente morre vítima de uma enfermidade mais séria, a gente chega do lado de lá, vai ter uma equipe nos esperando, vão nos dar um passe, vão dizer, olha, meu irmão, graças a Jesus, agora você está livre daquele corpo doente e você está curado. Não. Nós nos desvencilharmos do corpo físico é alguma coisa. Se é um corpo físico doente e porque a programação chegou ao fim de verdade. Mas, chegando do lado de lá, e o perispírito, como é que vai? E a nossa mente? E a nossa capacidade de pensar? Nós podemos chegar de volta no mundo espiritual e fazermos parte, talvez de novo, daquele enorme contingente dos aflitos da Terra. Porque as aflições humanas não são apenas do lado de cá. O que estava acontecendo no final da vida, em geral, não é em absoluto, mas em geral, continua do outro lado. E vai requerer hospitalizações, resgates, magnetismo terapêutico, verificação de merecimento. Por isso, eu poderia dizer para vocês, o que mais tem no mundo espiritual são hospitais. Então, a gente colocou assim a ideia, hospitais no grande hospital. Nosso lar, ali nós começamos a acompanhar a ideia, com o André Luiz, de uma colônia com o seu devido hospital, talvez tendo até mais de um, né? Então, todas as colônias vizinhas da Terra têm hospitais. Outra questão interessante, porque o tempo vai passando, é nós nos lembrarmos, talvez até para um dia nós aprofundarmos esse nosso estudo, seria como que uma continuidade, não é? A mediunidade é a grande ferramenta. Se foi que, a partir da mediunidade, nós tivemos a doutrina espírita, lembrando da ectoplasmia, das mesas girantes, dos fenômenos de efeitos físicos, das obras psicografadas, das mensagens que chegaram a Kardec, para que ele fizesse toda uma avaliação de tudo isto e pudesse gerar o Livro dos Espíritos, o primeiro, por exemplo, tudo isso é graças à mediunidade. Porque é a mediunidade que vincula os dois mundos. E nós que estamos na matéria, nunca deixamos de estar no mundo espiritual. E aqueles que jazem no mundo espiritual agora, na erraticidade, jamais, de certo modo, abandonaram a vida física. Porque nós somos seres dos dois mundos, ou melhor, de um mundo só, mas das duas realidades. Então, a Casa Espírita tem uma responsabilidade muito grande, porque a Casa Espírita, ela também é, vamos dizer assim, além de um templo de oração, de uma escola de estudos espíritas sobre as questões espirituais, a Casa Espírita também é um posto de socorro aos aflitos. E dentre as aflições humanas, o que mais nós temos são as doenças e as suas consequências para os indivíduos, para as famílias e para as coletividades. Então, o estudo e a prática mediúnica são fundamentais numa medicina que já chegou e que vai avançar muito a favor da humanidade, claro. Temos aí uma medicina espírita que é tema para outro dia. Hoje não vai dar.
nós abordarmos tanto a desobsessão como a fluidoterapia. Desobsessão é para chegarmos aos aspectos espirituais que estão por trás de cada doente, incluindo todos os espíritos, por razões diversas, que estão estreitamente ligados a quem esteja doente mais grave, especialmente nos dias atuais. E a fluidoterapia é o passe, é a água magnetizada, é o passe terapêutico, é o uso da maca para favorecer a recuperação da saúde, daí essa visão de posto de socorro aos aflitos, que são os centros espíritas. E nós não aprendemos que o centro espírita também se baseia na Casa do Caminho. O que era a Casa do Caminho de Pedro? O que nós tínhamos ali? Jesus, os apóstolos, inúmeros discípulos e a casa de Pedro, a primeira igreja do cristianismo primitivo, abarrotada de uma multidão de doentes. Porque se hoje nós tivéssemos o mesmo, naqueles moldes, nós teríamos, como de certo modo nós temos no movimento espírita, nós temos casas do caminho abarrotadas de doentes. É o que mais a gente tem. Então, isso tudo é importante nós refletirmos e nós, então, nos lembramos que na casa de Pedro, do cristianismo nascente, nós tínhamos esses espíritos extraordinários ajudando, curando, aprendendo com Jesus. Como também nós tínhamos uma figura extraordinária que era Estevão, como nós podemos depreender muito bem no livro mais importante, talvez, após a codificação kardeciana, que é o livro Paulo e Estevão. E ali nós aprendemos, Estevão, ninguém conhecia melhor a boa nova de Jesus do que ele. Aquele que era o irmão de Abigail, que por sua vez era a noiva de Saulo. Lembram disso? Essa é uma leitura linda para quem está em isolamento social, em quarentena ou em lockdown. Não é? Aliás, um dos benefícios dessa internação, não é, meio que compulsiva, obrigatória pelas circunstâncias, é exatamente de nós irmos colocando a literatura espírita em dia. Não só espírita, mas buscando aquilo que nos acrescente algo. Não é verdade? Então a gente brinca, não é? São 88 livros astros, são 209 livros de cabeceira. Eu mando a lista depois para o Wilson, para os amigos, para vocês aproveitarem a leitura nesse período de isolamento, não é? Então, meus amigos, é uma história extraordinária. Nós não vamos poder, como que, permanecer muito mais tempo. Apenas queria ressaltar que aquela ideia de 12,3 bilhões de desencarnados, de 7,7 de encarnados, nós depreendemos isso tanto da estatística do nosso lado, mas Emmanuel, no livro Roteiro, que é o livro que trata de assuntos muito lindos, como toda a literatura de Emmanuel, nós vamos encontrar um capítulo chamado O Grande Educandário. E é ali que Emmanuel diz, olha, nós somos, ele se inclui, 20 bilhões de humanos. 7,7 do lado de cá. E o restante, claro, do outro lado. Lembrando que neste mundo hospital, nós ainda somos e seremos por muito tempo como que um mundo de provas e de expiações, um grande hospital. Eu queria lembrar algumas coisas, porque já são mais ou menos 1 hora, só pediria, vou abreviar por causa do relógio, né? Mas hoje em dia, como eu tinha comentado no início,
Nós podemos até fazer um estudo isolado desses aspectos. Por exemplo, quem é que poderia imaginar de vocês gratidão e medicina? Pois bem, se você estuda medicina e você coloca gratidão e saúde, você tem milhares de artigos de pesquisa. Se você é grato a Deus, a Jesus, aos anjos, dentro da tua crença, aos espíritos superiores, aos guias e mentores, se você é grato a seu pai e a sua mãe, aos seus avós, se você é grato a Deus e você recorda que você tem filhos, sobrinhos, eventualmente netos, que você tem vizinhos prestativos, que você tem colegas que te ajudam em circunstâncias de necessidade. No que você faz surgir dentro de você o sentimento de gratidão, em ressonância nuclear magnética funcional, o teu cérebro muda. Ele acende certas áreas, essas áreas são mais ou menos coloridas, e isso significa que zonas que fabricam ocitocina, que é o hormônio do amor, outras áreas que secretam serotonina, dopamina, ácido gama-aminobutírico, os neurotransmissores vão ser como que desencadeados. E isso tudo vai banhar todas as células. Isso é preventivo de doenças. E isso é terapêutico quando você já tem, por exemplo, depressão. Sabe o que hoje a gente faz em beira de leito? A gente propõe, podemos desenvolver a ideia depois, algo do tipo, olha, pegue um caderninho, antes de dormir, lembre-se, nos primeiros dias é mais difícil, depois deslancha. Lembre de 3 situações do dia que está se encerrando, em que, vamos dizer, você seja grato a alguém encarnado, alguém desencarnado, a uma instituição do lado de cá, outra do lado de lá, mas que você crie o pensamento, o sentimento de gratidão. Quando você faz isso 3 vezes à noite, você vai abastecendo o teu corpo e o teu perispírito de elementos de prevenção e de terapêutica. Então, gratidão é uma coisa extraordinária e bela, porque você vai se libertando de questões e você vai desenvolvendo uma habilidade moral que você não tinha antes. Não é? Tem tanta gente que faz isso, faz aquilo, ganha isso, ganha aquilo, e nem muito obrigado à pessoa externa. Outra questão é a oração. Gratidão, oração. Se você colocar prayer, ou pray, no site de busca de medicina, e coloca isso junto de health, você tem infinitos trabalhos sérios, metodologia científica própria, adequada, para você ver o quanto a prece é terapêutica. Pode ser, inclusive, para a gente ver outro dia, em pós-operatório de cirurgia cardíaca de revascularização do miocárdio, que é a cirurgia de maior risco da medicina. A de ponte de safena, como também se chama. Isso a gente pode ver melhor outro dia. Outra questão é a questão do perdão. Então, vejam, gratidão, oração, perdão, traz subsídios extraordinários para a gente logo ir adiante, sem aprofundar hoje, a meditação. Seja qual for a escola de meditação, tem até meditação caminhando. Não impede da gente encontrar os benefícios da meditação nas questões que envolvem saúde e doença. Portanto, a nível de prevenção, de novo, e a nível de recuperação, a nível terapêutico. Então, esses são aspectos
que tem a ver com uma medicina que se espiritualiza. De um modo geral, as lembranças recentes. E um pouquinho já vertendo para a medicina espírita, a fluidoterapia e a reunião mediúnica de desobsessão, onde nós abrimos para os doentes mais graves que nós temos, e tudo muda. O prognóstico é outro, as pessoas diminuem sinais e sintomas, e há uma muito melhor possibilidade de benefícios e de recuperação de cada caso. Como eu tinha dito no início, esse é um tema que é para um seminário, esse é um tema quase que inesgotável, lindo de se ver. Existem, em meio a todos esses itenzinhos que a gente foi recordando, né, que está no roteiro, né, nós tudo isso podemos aprofundar num outro momento. Podemos até fazer um seminário sobre medicina da alma em algum momento desses, esse ano, não é? Ou para o ano que vem, quando seja do interesse de vocês. Tá bom? Acho que, por enquanto, nós até, peço desculpas, ultrapassamos uns minutinhos, mas eu estou aqui como que devolvendo a palavra ao nosso Wilson. É isso, meu amigo. Muito obrigado. Hoje. Não tem problema, não. Tenho certeza que todos estão muito felizes aqui de aproveitar esse tempo. Quanta informação! Eu tenho milhões de perguntas, mas não vou fazer nenhuma. Eu queria ficar 2 horas mais escutando, porque a gente tem muito que aprender ainda sobre essa matéria tão importante, né? Que é sobre as coisas do espírito, as coisas da alma, das doenças, como isso interage, como isso acontece com a nossa vida. É fascinante. Eu vou deixar o tempo para as perguntas das pessoas que já têm 2 perguntas. Põe na tela para a gente aí, que a gente lê. Já procurei nome de colônias espirituais sobre os Estados Unidos e não encontrei. Alguém saberia me informar? Temos várias no Brasil, mas aqui não achei nada. Bom, eu não tenho essa resposta. Nós podemos investigar. O senhor sabe de alguma coisa, doutor? Nos Estados Unidos, não. E a gente lembra o motivo, né? É porque a literatura pós-Kardec, né? Lembrando que Allan Kardec não trabalhou esse tema. Cidades astrais. Nós temos muita coisa importante no livro O Céu e o Inferno, Obras Póstumas, Revista Espírita, que é muito extensa, mas isso tudo aconteceu em França, em território europeu. Não é? Foi com o advento de Francisco Cândido Xavier, não é? E que veio todo um complemento extraordinário no conhecimento espírita, que, a partir de nosso lar, essa questão começou a surgir, né? Mas nós não tivemos oportunidade, nós não tivemos tempo, e aqueles espíritos espíritas americanos não se ocuparam disso, até hoje. Então, fica aí uma perspectiva para o futuro, né? William James, Abraham Lincoln, Benjamin Franklin, todos eles são espíritos notáveis, não é? Que tiveram toda uma importância na história americana, mas eles não se detiveram nisso. Talvez porque não fosse ainda o tempo, nós tivéssemos que ter, Ivana Santos, minha querida, um amadurecimento, um desenvolvimento da doutrina espírita em solo americano, né? Lembrando que a grande maioria dos espíritas que estão na América são brasileiros e que se deslocaram, né? Se mudaram para viver em solo americano. Os nossos filhos, né? Os filhos de vocês, que serão a primeira geração, filhos e netos, as primeiras gerações dos espíritas tipicamente norte-americanos.
E aí vocês também terão elementos novos que nós não tivemos no mundo inteiro e não tivemos no Brasil. Mas eu realmente também não conheço, Ivana. Prometo que vou investigar, vou tentar falar com o nosso querido Peter, nosso presidente, né, da nossa casa. Eu tenho certeza que vamos encontrar alguma coisa que eu acho que em todos os países, todas as cidades... Não, isso... que elas com certeza faz sentido. Claro. Não, cidade astral, colônias espirituais estão em todo o envoltório do planeta, dirigidos por entidades relacionadas a todas as culturas que nós já tivemos. Você imagina a Índia, não é? O Tibete. Você imagina o Paquistão ou Bangladesh. Você vai ter hospitais, colônias, tudo muito relacionado com as culturas desses respectivos países. O que deve ser... Posso contar uma coisa rápida? Claro que sim. Posso contar? Wilson, um dia a gente tem que conversar esse tema, que tem a ver com reuniões mediúnicas em templos de transição planetária. Quando houve... A gente vem trabalhando em aspectos coletivos há muito tempo. Então, quando aconteceram as tsunamis na Ásia, nós tivemos 320 mil pessoas que morreram em uma semana e meia. Numa tsunami gigantesca que acometeu 18 países. Mortos em cada um deles. E, mesmo acostumados em resgates, nas reuniões mediúnicas de dramas coletivos, era tanta gente, como foi parecido no terremoto de 2010 no Haiti, em Porto Príncipe, as nossas equipes foram ajudar. E, por exemplo, certos países, grupos de bons espíritos, abriam as portas para nós entrarmos, para funcionarmos desdobrados lá, para usar os recursos da equipe para favorecer esse enorme contingente de desencarnados que desencarnaram de uma vez só. E nos deparamos com espíritos com todo tipo de vestimenta. Como se nós estivéssemos, por exemplo, em Nova York ou em Paris, em que você tem gente de todo tipo de vestimenta. Quando nós tentamos ajudar na Coreia do Norte, eles não nos deixavam entrar. Veja só. Equipe de boa vontade. Nós nos surpreendemos com aquilo. Porque quem estava à frente não eram benfeitores. Se não eram benfeitores, eram malfeitores. E aí teve que haver, é curioso o que eu vou dizer, um enfrentamento, barreiras magnéticas e outras curiosidades técnicas, e aí fizemos o que tínhamos que fazer também, tanto na Coreia do Norte como em Mianmar. Em Mianmar, a mesma questão. Enfim, e aí o que acontece? Eles ficaram muito surpresos. Quem é essa gente que se veste diferente de nós? Nós éramos os estranhos para eles lá longe. E aí o que acontece? Fizemos o que tínhamos que fazer, bonitinho e tal. Quando nas reuniões de fluidoterapia, nas primeiras, logo após os atendimentos à distância, a partir da reunião mediúnica para as vítimas das tsunamis, na nossa casa espírita, havia grupos enormes de espíritos desencarnados, benfeitores, que vieram dos seus países e culturas para conhecer o Centro Espírita no Brasil, que era o nosso núcleo de trabalho. Eles vieram ver que gente era essa, que grupo era esse, que saía de casa para ir longe ajudar quando era preciso. E eles estagiaram conosco durante um tempinho. É uma curiosidade? É.
E eles estavam paramentados com as roupas típicas deles. Um sorriso largo, quando eles viam aquelas movimentações, ou seja, as culturas são diferentes e nós todos podemos aprender uns com os outros em todas elas. Com certeza, me faz lembrar de Memórias de um Suicida, da Legião de Servidores de Maria também, né? Que são também os trajes que eles usam, os socorristas e os enfermeiros, e no hospital todos os trabalhadores. Temos mais uma perguntinha, você põe para a tela para a gente, por favor, Ana Lu? Fernanda Ribal pergunta: escutando o senhor e olhando para dentro de mim mesma, tenho um trauma, melhor, uma doença da alma. Fico muito mal quando vejo sangue e agulhas. Chego a desmaiar. Como posso ser ajudada? Olha, isso não é grave, não, viu, Fernanda? Não se preocupe, não. Tem coisa muito séria. Isso aí, claro, que não é para se desconsiderar. Mas pode ser algo de uma reminiscência, pode ser uma época em que você, noutra vida, viveu algum problema médico importante, onde já havia propriamente cirurgias, traumas, explosões, seringas, injeções, medicamentos injetáveis. E você pode e deve ter sofrido. E isso pode ser uma reminiscência que, quando você se depara com algo que te faz como que entrar em ressonância psíquica com eventos antigos, aquilo te causa desconforto. Você não sabe bem o que é, mas você sabe que aquilo é como se fosse um trauma, uma dificuldade. Mas, Fernanda, que bom que isso tudo já passou, que bom que Deus te deu uma outra vida, uma outra encarnação, e tudo isso você vai diluindo, você vai superando, né? Se isso fosse muito importante, nós podíamos pensar numa terapia regressiva para termos uma ideia exata disso, mas não está indicado, não convém. E se isso permanecer depois da pandemia, quando as casas espíritas voltarem a funcionar, eu me proponho a te dar uma mãozinha e vermos isso, para que isso, como uma memória muito antiga, isso seja apagado de dentro de você. É como deletar um determinado arquivo do disco rígido de um computador, deletando magneticamente, isso é perfeitamente possível, do teu eu mais profundo. Isso tem tratamento, mas aguarde a pandemia passar. Eu posso deixar com quem vocês quiserem depois o meu WhatsApp para contatos e tudo mais, tá bom? Obrigado pela pergunta, viu, Fernanda? Vamos ajudar. Eu só gostaria de aproveitar, antes da pergunta da Dani, só para lembrar que existe um grupo de prece pela humanidade, que já foi comentado. É válido vocês colocarem no Facebook de vocês exatamente essa expressão, se quiserem participar. Nem tanto para ganharem benefícios da prece, mas para nos ajudarem a ajudar os outros, né? Compondo com essa equipe. Nós começamos há 3 anos atrás, éramos meia dúzia, 7, 8, hoje são 4.300 pessoas de 32 países. E a ideia qual é? Prece pela humanidade, tem a foto de um garotinho em preto e branco, com as mãozinhas espalmadas, é só pedir para entrar e, como administrador, todos podem fazê-lo, tá bom? A Dani ouviu um psiquiatra espírita afirmar que nem todas as doenças mentais são acompanhadas por obsessores. Eu também conheço essa colocação, eu sei até quem na verdade, quem são. Então, uma questão assim que eu vou deixar bem para ficar claro, né? Na minha experiência, eu nunca abri um caso de qualquer diagnóstico de doença importante, mental ou física, que nós, tendo recebido o pedido de ajuda, abrindo o caso, como se diz,
não tenhamos encontrado as situações problema que geraram como que a doença, o padecimento de agora, e, ao mesmo tempo, a ideia de que, se você cuida desses espíritos, o que acontece? Esses pacientes melhoram. Então, o que eu acredito que esteja causando esse tipo de observação, Dani, é que, de certo modo, é até bom que haja uma exceção a uma regra, mas eu, pessoalmente, nunca vi. Nunca. São 42 anos trabalhando assim. Mas tem uma outra curiosidade, é uma observação. Mediúnicas existem equipes e equipes. Uma coisa é alguém dizer, olha, em certo percentual de casos, nós não encontramos espíritos obsessores ligados aos tais casos. Isso é uma coisa. Agora, qual é a equipe que não encontrou? Então, o que eu quero dizer? Que, às vezes, a limitação é da equipe mediúnica. E, dependendo da equipe mediúnica, não vai alcançar, não vai chegar. Por quê? Porque existem questões na vida após a morte, em esferas inferiores, Dani, que ficam ocultas à imensa maioria dos grupos. Ficam veladas, escondidas, e só vai detectar quem tenha condições técnicas de equipe para chegar lá. Por isso pode ser o que você escutou, e é válido, tudo é válido, né? Até como reflexão, nesses termos, olha, não encontrou por quê? Porque pode ser que na altura não tivesse mecanismos de equipe para chegar aonde um percentual tem que ter para poder alcançar. Eu só estou colocando a minha vivência esses aninhos todos. Pouca coisa. Obrigado. Eu tenho mais uma perguntinha aqui, que vai ser a nossa última agora, que vem da Cibele, nossa companheira que fez a nossa leitura. Citou Leon Denis e aflições do espíritos na volta do plano espiritual. Como hoje se fala muito em propósito e vazio existencial, como ter uma ideia dos compromissos assumidos antes da encarnação? Lindo isso também, Cibele. Olha só, essa é uma pergunta que vale um estudo. Podemos combinar para a semana que vem. Mas a ideia é uma ideia em que sentido? Olha, nós não temos regularmente acesso às vidas anteriores. E é bom que não tenhamos, porque Deus sabe muito bem o que faz. E, como Emmanuel diz, a providência divina fez com que, uma vez nós renascendo na Terra, em novas reencarnações, nós esqueçamos tudo. Está na nossa memória integral, profunda do inconsciente? Está. Mas nós não acessamos. Mas se nós queremos ter uma ideia de compromissos assumidos para o bem da nossa jornada terrena, a melhor maneira talvez seja nós nos olharmos no espelho, nós nos examinarmos, procurando a cada final de dia, como que antes de uma oração de gratidão, que nós procuremos observar como é que nós vivenciamos aquelas horas do dia, quais foram as circunstâncias que mexeram mais conosco, como é que eu reagi a determinadas conversas, colocações, afirmações, dificuldades no ambiente de trabalho, desafios do cotidiano, não é? Então, uma tentativa é nós nos conhecermos melhor, não é? E cuidarmos desde cedo, e aí vem a importância da evangelização, da infância, dos jovens, dos adultos, porque tudo esse é um processo contínuo, não é? Para que a gente tenha elementos para fazermos as melhores escolhas agora, inclusive qual é a profissão, qual é a atividade remunerada
assalariada? O que eu gosto? O que desse amplo cenário do mundo, com o que eu me afinizo? Será que eu vou por um caminho, vou por outro? O que eu gosto de fazer quando eu vejo as pessoas sofrendo pelas guerras, pelos conflitos, pelas invasões, não é? Pela destruição de países? Quando eu vejo o exemplo, por exemplo, assim, de Médicos Sem Fronteiras, Organização Mundial da Saúde, Fraternidade Sem Fronteiras, não é verdade? Elementos ajudando os outros agora na pandemia. Quanta solidariedade está havendo? Ao mesmo tempo, muita coisa negativa. É verdade. Ainda mais aqui no Brasil, mas não só. E aí, qual é a ideia? Com o que eu me afinizo? O que eu teria vontade de fazer? O que a vida, as circunstâncias do dia a dia despertam dentro de mim? É uma maneira de nós nos conhecermos e lembrarmos de que o grande desafio da vida é sabermos que somos viciosos e que orgulho, egoísmo e vaidade e tudo mais que deriva disso são as causas da nossa insensatez, da nossa capacidade de irmos contra as leis de Deus e prejudicarmos os outros e imediatamente prejudicarmos a nós próprios. E, ao mesmo tempo, de que nos fala o Evangelho de Jesus? De que nos fala a doutrina espírita? O que os benfeitores nos colocaram no livro O Evangelho segundo o Espiritismo? Leiam hoje, antes de adormecerem, O Homem de Bem. Aquilo é a nossa meta. Então, se você buscar os conteúdos relacionados ao que seja ou possam ser escolhas na vida atual quanto ao futuro da nossa atividade, da nossa contribuição. Outra ideia é válido? Outra ideia, eu quero mais servir ou ser servido? Enquanto eu quiser que os benefícios venham dos céus, que me sejam entregues nas minhas mãos, que eu tenha conforto, que eu tenha bens, que eu tenha uma conta corrente cheia de recursos, que eu tenha propriedades e títulos honoríficos, eu estou perdido de novo. A vida é a do espírito. Isso vai me servir? Alguma coisa da materialidade, tudo bem, é razoável. Mas se nós vivermos em função disso, nós vamos desenvolver, de novo, mais ainda, orgulho e egoísmo. E a encarnação atual será novamente, como outras foram, desperdiçada. Agora, se eu entendi o recado de Jesus, olha, amar e servir. Não procureis os tesouros da terra. Granjeai amigos nos céus. E como é que se granjeia amigos nos céus? Em conta bancária? Nunca aconteceu. Então, isso tudo vamos dizer assim, reflexões simples para a gente ir como que trabalhando aspectos novos. Infelizmente, novos ainda. Isso tudo já deveria ter sido tema até da escola convencional. A evangelização, o estudo dos valores morais, das religiões todas. Todas as religiões, na essência, são boas. Nós é que misturamos, humanizamos as crenças da história do pensamento, seja o pensamento cristão e o pensamento oriental. Mas tudo é lindo. Mas nós não tínhamos preparo para conhecer bem essa realidade e fazermos o que era devido. Não é verdade que nós continuamos no paradigma materialista? Nós não estamos seduzidos pelos apelos da matéria? É ou não é? Como é que é o dia a dia, a semana a semana, o mês a mês? É só a gente analisar. O que Jesus diria do que eu faço hoje?
Ele abriria as portas do céu para que nós entrássemos? Quem faria isso? Fica a pergunta para todos nós. Obrigado, Cibele, pela pergunta. Eu queria só dar um recadinho aqui, que nós temos estudos todos os dias online no GoToMeeting. Começa às 8 da noite. Nós temos na segunda-feira Conheça-te a Ti Mesmo, na terça-feira Evangelho no Lar, na quarta-feira Meditação pelo Planeta, quinta, sexta Evangelho no Lar, todos os dias 8. No sábado nós temos às 10 da manhã meditação e alguns estudos do Livro dos Espíritos também. Está tudo disponível no nosso website, que está passando aí embaixo da tela, no www.lovinglightnj.org. Eu queria agradecer imensamente pela presença de todos, do Dr. Sérgio, que nos abençoou com esse estudo maravilhoso. E também fica aqui a dica, né? Vai lá no Livro dos Espíritos, pergunta 819, Santo Agostinho responde para nós, né? Que faz parte do Conheça-te a Ti Mesmo. Quando você vai dormir e põe a sua cabeça no travesseiro, fica aí a dica, né? Doutor Sérgio, o senhor pode fazer a nossa oração final, por favor? Claro. A gente abusar um pouquinho mais do senhor, para nós ficarmos com a sua presença um minutinho mais. Gostei muito de encontrá-los todos. Pena que a cena na tela do computador não me permite vê-los, né? Como às vezes uma outra plataforma permite. Mas só de saber que vocês estão aí nesse domingo, que passa a ser como que especial por podermos estar juntos assim, é motivo de gratidão a vocês todos e aos amigos que promoveram esse nosso encontro. Parabéns pelo trabalho de vocês. Gostei muito de ouvir o Wilson falando dessas atividades todas. Isso aí é luz para o mundo, meu amigo. Parabéns a vocês todos, ao Peter, a Beth e a todos os companheiros dessa casa querida que eu já conheço há muito tempo. Muito bem, nós vamos procurando acerenar os nossos espíritos no nosso conforto íntimo, nos recolhendo das lembranças, das questões, dos subsídios que nós fomos lembrando na manhã de hoje, deixando isso tudo de lado por agora, para nós nos ocuparmos com a figura extraordinária, lindíssima, de nosso Mestre Jesus, o amigo divino de toda a humanidade, o pastor de todo o rebanho, no qual nós todos nos inserimos. Que procuremos o seu cajado de uma luz extraordinária, que significa para nós como que o norte de uma bússola, para nos orientar nesses caminhos, às vezes, um tanto nebulosos, que a vida comum nos proporciona. Que nunca deixemos de nos ver e nos sentir como amigos, independentemente de qualquer circunstância, e que paire sobre as nossas consciências e sobre o relicário dos nossos corações a presença desses espíritos tão lindos que abençoam a todos vocês, a nós e grande parte da coletividade dos Estados Unidos da América. Que tenhamos outros encontros e reencontros, e que a doutrina espírita e o Evangelho do Mestre sejam sempre esses elementos comuns dos nossos interesses pela vida. Muito obrigado, Senhor e Mestre,
Obrigado a Nossa Senhora, a Rainha dos Anjos, Maria, nossa Mãe Santíssima. Obrigado a Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo e tantos espíritos queridos que estão daqui para lá, de lá para cá, trocando fluidos de amor para favorecerem boa parte daqueles que hoje sofrem no Brasil e daqueles outros que sofrem muito também nesta terra que tanto prezamos, os Estados Unidos da América. Muito obrigado aos espíritos espíritas citados há pouco, americanos, tanto quanto o Anjo Ismael e aqueles outros que nos lembrávamos também. Muito obrigado, um bom domingo, uma boa continuação e até breve. Que assim seja. Mais uma vez, obrigado pela presença. Só retificando, eu falei, pergunta 819, é 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho responde. Eu queria agradecer imensamente, nós temos 54 pessoas nos assistindo, e eu tenho certeza que são 54 pontos de luzes espalhados em todo o planeta, e essa luz eu tenho certeza que vai se expandir e vai levar mais luz aos nossos vizinhos e às nossas cidades. Mantenhamos-nos com o Evangelho de Jesus em nossas mãos durante a semana, e eu aprendi uma coisa e eu queria convidar a todos, e é mais ou menos assim: se você quer ser feliz, faça alguém feliz ao seu lado, que você vai ser muito mais feliz. Muito obrigado a todos, obrigado, doutor Sérgio, espero ter o senhor aqui de volta conosco, mas na próxima vez o senhor tem razão, tem que ser um seminário, não palestra. Muito obrigado e que Jesus abençoe. Obrigado, Wilson. Obrigado a todos. Que Jesus nos abençoe.